Vejam esta imagem. Esta é a primeira fotografia tirada por um aparelho no valor de 10 bilhões de dólares. É verdade, foi feita pelo telescópio espacial James Webb, que está agora a 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra. Milhares de cientistas de todo o mundo esperaram por esta fotografia durante um quarto de século. À primeira vista, não há nada de intrigante nela, mas na realidade é tão significativa como o primeiro passo de Neil Armstrong na superfície da Lua. Então, o que é que tem de especial? E o que é que nos mostra? A fotografia representa uma estrela da galáxia Via Láctea. Foi a primeira foto tirada pelo telescópio James Webb. Prova que o seu desenho complexo não só está totalmente operacional, como tem um desempenho impecável que vai além de todas as expectativas. Isto significa que a humanidade está à beira de descobertas inéditas sobre a estrutura do nosso universo. E porque James Webb tem tudo o que é necessário para detectar vida extraterrestre, poderia finalmente pôr fim à disputa ardente sobre sua existência ou não. Milhares de cientistas de todo o mundo trabalharam na criação do telescópio espacial James Webb durante 25 anos, tendo sido gastos 10 bilhões de dólares. Então, que tarefas é que os cientistas esperam que ele resolva? Afinal, o famoso Grande Colisor de Hadrons, que tem quase 27 km de comprimento, levou cerca de 10 anos e menos de 9,8 bilhões de dólares para ser criado. E ainda tornou possível descobrir a famosa partícula, o bóson de Higgs. Há milhares de artigos e centenas de vídeos sobre este novo telescópio espacial. Muitos de nós provavelmente sabem que ele opera na gama do infravermelho e é 100 vezes mais sensível que o telescópio Hubble. Para construir um dispositivo tão sensível, foi necessário criar o espelho dobrável mais complicado, constituído por 18 segmentos hexagonais. Seu lançamento foi em 25 de dezembro de 2021. Foi adiado por uma semana devido a verificações técnicas adicionais e mau tempo. E depois, quando o poderoso Ariane 5 desapareceu atrás das nuvens, milhares de pessoas rezaram silenciosamente. O telescópio, tão alto como um edifício de 3 andares e uma área de estacionamento para 20 carros, teve que ser colocado em condições de trabalho no espaço sem a participação humana. E não só teve de colocar o escudo solar e o espelho, como também ajustá-lo de modo a que cada um dos 18 segmentos tomasse uma posição estritamente definida com uma precisão de vários nanômetros. Isto é milhares de vezes mais fino do que um cabelo humano ou 1/1000º de um metro. Foi realizada uma tarefa extremamente complicada. As primeiras boas notícias chegaram em fevereiro. Os sistemas telescópios passaram do modo de trânsito para o modo de trabalho. Todos os 90 cabos e 107 dispositivos de lançamento funcionaram sem falhas. Em breve, a primeira foto tirada pelo telescópio voou pelo mundo. Desenhou a estrela solitária sem igual, HD 84406, da constelação Ursa Maior. Embora este corpo celeste tenha sido escolhido apenas para testar o desempenho do telescópio, na altura, as pessoas discutiram-no mais do que qualquer outro objeto espacial. Mas por que essa estrela? Bem, ela está suficientemente longe das outras estrelas do céu. Dessa forma, era muito mais fácil avaliar o desempenho do telescópio, uma vez que o HD 84406 era o único na moldura. Após a montagem do telescópio espacial James Webb, a equipe do projeto precisava de confirmar várias coisas. Tinham de se certificar de que a câmera, quase infravermelha, estava pronta para recolher luz de objetos celestes e depois identificar a luz estelar da mesma estrela em cada um dos 18 segmentos primários do espelho. O resultado é um mosaico de imagem de 18 pontos de luz estelar dispostos de forma aleatória. O dispositivo começou a capturar imagens no dia 2 de fevereiro, e 1.560 delas foram geradas utilizando 10 detectores NIRCam. Todo o processo demorou quase 25 horas e resultou em 54 GB de dados brutos. Estas imagens foram então cozidas para criar um único mosaico de grandes dimensões que capturou a assinatura de cada segmento de espelho primário num único quadro constituído por mais de 2 bilhões de pixels. Os especialistas começaram então a ajustar os segmentos do espelho para obter as características estabelecidas pelos criadores do telescópio. Após 1 mês e meio de trabalho cansativo,
A NASA anunciou que a fase de alinhamento preciso do espelho tinha sido concluída, mas ainda não tinham sido feitos ajustes. Nesta fase, tal como a anterior, foi também marcada por uma imagem espacial. Desta vez, foi uma estrela que não tem um nome, mas apenas um número de catálogo. Para além do fato de ser 16 vezes mais brilhante que o Sol, não há nada de especial na estrela. Ela está na nossa galáxia a uma distância de 2.000 anos-luz e é uma das 400 bilhões de estrelas da galáxia. De acordo com a NASA, o telescópio James Webb capturou a estrela com um filtro vermelho para aumentar o seu brilho, mas a imagem não mostrava a beleza das profundezas cósmicas que estamos habituados a ver nas fotos. Ainda assim, é de longe a imagem de infravermelhos de maior qualidade e resolução que já tiramos uma vez. Lee Feinberg, o engenheiro da NASA responsável pelo desenvolvimento dos elementos ópticos de James Webb, acredita que a primeira imagem devidamente focada foi fenomenal. Não só se vê a estrela e os espigões da difração da estrela, mas também se vêem outras estrelas no campo que estão bem focadas, tal como esperamos, e todo tipo de outras estruturas interessantes em segundo plano, disse aos repórteres. E esta é mais uma prova de quão poderoso é o telescópio. Mas o que são essas estruturas em segundo plano? São estrelas e galáxias distantes, e por vezes é o fundo que torna uma fotografia famosa. Então, o que poderiam os cientistas ver por detrás desta estrela sem igual? Uma das galáxias distantes no fundo está a cerca de 5 bilhões de anos-luz de nós, mas estas são apenas as primeiras e bastante primitivas observações do novo observatório espacial. Até agora, os cientistas apenas verificaram o quão bem o telescópio se pode concentrar numa estrela. E, no entanto, na primeira tentativa, conseguimos ver um objeto localizado a 5 bilhões de anos-luz de nós. A NASA também lançou um novo telescópio. A imagem foi captada com uma câmera quase infravermelha, mas em vez de uma imagem do céu, capta a uniformidade da iluminação de cada um dos 18 segmentos do espelho primário. Desta forma, uma fotografia de cela mostra a diferença nos espaços entre os segmentos. Nos próximos meses, haverá mais ajustes para que os segmentos se tornem quase num único todo. Entretanto, no telescópio de James Webb conseguiu posar maravilhosamente contra o fundo das estrelas. Foi capturado por outro telescópio espacial, Gaia, que tem orbitado o mesmo ponto Lagrange 2 que Webb, fazendo um levantamento completo do céu noturno de poucos em poucos meses. E no dia 18 de fevereiro deste ano, quando as duas naves espaciais estavam a uma distância de 1 milhão de quilômetros, a câmera do observatório de Gaia tirou uma foto que mostra uma mancha de luz muito tênue, o telescópio James Webb. Isso foi possível devido a um escudo espelho hiperrefletor que o telescópio Webb está equipado. Globalmente, a primeira imagem focada é uma etapa muito, se não a mais importante, na preparação do telescópio. Mas podem esperar que verdadeiros avanços e descobertas científicas até meados de 2022, quando o telescópio começar a tirar fotos com a resolução máxima e quando todos os instrumentos começarem a recolher dados científicos adicionais. Mas o que irão os peritos da NASA procurar durante o primeiro ano? Os primeiros alvos de James Webb vão incluir pequenas galáxias na nossa vizinhança, os restos de estrelas explodidas e as estrelas mais antigas do universo. O telescópio de James Webb é de fato uma máquina do tempo que permitiria à humanidade olhar 13,5 bilhões de anos atrás. De acordo com conceitos modernos, o universo que observamos atualmente se formou há cerca de 13,8 bilhões de anos. Portanto, a diferença é de apenas cerca de 300 milhões de anos. E isso comparado com quase 13,8 bilhões de anos é apenas 2%. Coisas que o telescópio poderia ver poderiam ser os fenômenos mais interessantes que já aconteceram, incluindo o nascimento das primeiras galáxias e a formação do nosso próprio universo. Esperamos que dentro de algumas décadas sejamos capazes de criar um telescópio que ultrapasse os restantes 2%. Se conseguirmos fazer isso, veremos não só como nasceram galáxias e estrelas, mas também o que fez com que isso acontecesse. A partir de agora, os cientistas desejam aprender como se formaram os buracos negros supermassivos no centro das galáxias. Já descobrimos a forma como os buracos negros comuns aparecem, mas ainda é um mistério quando se trata de buracos negros supermassivos. Uma teoria é que é possível quando muitos buracos negros menores se fundem, mas não temos qualquer pista sobre como o número necessário deles se poderia reunir num único lugar numa fase inicial do universo. O telescópio James Webb também permitiria aos astrônomos comparar as galáxias mais fracas e antigas com as grandes espirais e elípticas de hoje, ajudando-nos a compreender
como as galáxias se juntam ao longo de milhares de milhões de anos. Estamos todos ansiosos por conhecer as descobertas revolucionárias que James Webb poderá fazer. O Saara é o maior deserto quente da Terra, 8,6 milhões de quilômetros quadrados. Este é aproximadamente o tamanho dos Estados Unidos, exceto para os poucos estados do leste, Califórnia, Nevada, Oregon e Washington, enterrados debaixo da areia. À primeira vista, este enorme reino de areia, onde a superfície pode aquecer até 80 graus Celsius e a precipitação média de apenas cerca de 76 milímetros por ano, não é assim tão interessante. E, no entanto, o Saara está cheio de segredos e mistérios, como seu céu noturno está cheio de estrelas brilhantes, e os cientistas lutam para resolver estes mistérios. No dia 3 de junho de 1965, a nave espacial americana tripulada tem 2 astronautas a bordo, James McDivitt e Edward White. É necessário fazer várias experiências cruciais para tentar encontrar-se e fazer um voo conjunto com um Titã gasto na segunda etapa. Depois, Edward White iria para o espaço aberto. Para estes astronautas, fotografar a Terra era uma rotina, mas quando os cientistas estudavam as imagens que eram tiradas, ficavam surpreendidos. Na parte mauritana do deserto do Saara, descobriram uma enorme estrutura em forma de anel, 3 círculos concêntricos claramente visíveis e quase perfeitamente redondos, com um diâmetro máximo de 50 km. Devido à sua forma, a formação foi quase imediatamente chamada de o Olho do Saara. Na comunidade científica, existe outro nome, a estrutura Richat. Durante muito tempo, acreditou-se que esta estrutura apareceu após o impacto de um asteroide. A Terra já tem informações semelhantes deixadas pelos visitantes do espaço. A cratera Chicxulub, na península de Yucatán, no México, tem 180 km de diâmetro e 20 km de profundidade, mas o Olho do Saara não é nada parecido com a cratera. Então, o que é? Uma forma quase perfeitamente redonda dos anéis sugere a sua origem artificial. Em caso afirmativo, a pirâmide egípcia de Cheops não se compara com esta estrutura antiquíssima. Muitos atlantologistas ou cientistas modernos em busca de Atlântida acreditam que o Olho do Saara são os restos dessa civilização antiga. As dimensões e arquitetura dos anéis correspondem quase na sua totalidade à descrição feita por Platão. O Platão escreve, em sua obra O Diálogo da Atlântida, zonas alternadas de mar e terra maiores e menores, circundando-se mutuamente. Havia 2 de terra e 3 de água, cada uma com a sua circunferência equidistante do centro para que nenhum homem pudesse chegar à linha, pois navios e viagens ainda não existiam. A ilha em que o palácio se situava tinha um diâmetro de 5 estádios. A teoria de Platão parece plausível, dado que Atlântida, como ele afirma, existe há mais de 10 mil anos, e se uma cidade moderna tivesse sido abandonada durante tanto tempo, também nada teria restado dela. De acordo com Platão, a antiga cidade afundou-se em resultado de um certo cataclismo. Por conta disso, os cientistas preferem procurar a Atlântida no fundo do oceano. Mas recentemente, começaram a pensar que a Atlântida poderia estar na superfície, e devido ao tempo que permaneceu debaixo d'água, apenas para a cidade central de Atlântida, a estrutura Richat poderia ter sobrevivido. É isso que o atlantólogo francês Orlando Santos pensa. A ideia é que o território sobre o qual a cidade antiga foi construída poderia estar submerso em resultado de um poderoso terremoto. E, com o tempo, devido a processos tectônicos naturais, secou. Os geólogos que exploraram o Saara afirmam que suas condições naturais mudaram várias vezes em tais circunstâncias. Por outro lado, Atlântida poderia ser inundada com água devido a um tsunami que se formou após um meteorito ou um asteroide ter colidido com o nosso planeta. Na Bíblia, isso é chamado de o dilúvio. Se as lendas e mitos sobre a cidade e ilhas forem verdadeiros, o que dissemos acima ocorreram simultaneamente. Ao mesmo tempo, os geólogos discordam fortemente dos atlantologistas. Quando a teoria sobre a origem dos meteoritos do Olho do Saara foi refutada, foi sugerida outra ideia. A estrutura poderia muito bem ser os restos de um antigo vulcão.
e a vulcões do Saara. O maior, localizado no Chad, se chama Emi-Koussi. Está a 3,5 km acima do nível do mar. Seu pico tem 2 crateras, uma com um diâmetro de 12 por 15 km e outra cerca de 2 a 3 km de tamanho e 350 metros de profundidade. Mas isso é muito menor do que a estrutura Arishat. E 50 km de diâmetro não é apenas um vulcão, é um supervulcão, como o que se encontra por baixo do Parque Nacional de Yellowstone. Mas como o supervulcão de lá parece diferente, os geólogos sugerem outra hipótese. Como resultado da ascensão do magma, a superfície acima dele também subiu. Mas isso não explica por que se formaram vários anéis concêntricos ao invés de apenas uma colina. Outra versão é que o olho do Saara é o resultado da erosão. Os cientistas pensam que o solo neste local foi gradualmente desgastado, o que levou a tal formação em camadas. Até o momento, esta hipótese é a mais plausível. Enquanto os cientistas se interrogam sobre o mistério do Saara há meio século, os astronautas têm utilizado como uma espécie de farol. Assim, enquanto a Terra espiona os cosmos com seu olho do Saara, vamos lidar com outras óticas, ou melhor, com vidro. O deserto líbio, localizado no norte da África, faz parte do Saara e parece o deserto mais comum. Areia, oásis raros e um pouco mais de areia. Mas só aqui, entre as dunas, é que se pode encontrar uma substância muito estranha. Os cientistas chamam de vidro líbio. A substância parece ter tido um acidente numa fábrica de vidro e os trabalhadores, em vez de fazerem garrafas com o produto, foram obrigados a jogar o quartzo derretido no chão, onde solidificou, e agora se encontra espalhada na areia em pedaços sem forma, brilhando ao sol tropical. Mas o que é estranho é a sua idade. Os antigos egípcios conheciam a tecnologia de fazer vidro há 5.000 anos. Por exemplo, os azulejos vidrados do interior da pirâmide de Djoser datam do século 27 a.C. Mas a questão é que a idade do vidro líbio não tem 5.000 anos e nem sequer 50, mas 100.000 anos. Então quem poderia derramar centenas de toneladas de quartzo fundido sobre uma área de aproximadamente 150 por 30 km há cerca de 100.000 anos atrás? Bom, poderia ter sido algum tipo de cataclismo que aconteceu aqui, e não um nível industrial, mas militar em escala cósmica. Algo muito poderoso pode ter explodido sobre as dunas de areia. Algo semelhante aconteceu quando a bomba atômica americana foi testada no Novo México, ou quando os soviéticos testaram a bomba atômica no Cazaquistão. A areia ao redor dos epicentros das explosões transformou-se em vidro. Os ufólogos sugerem que ocorreu um conflito nuclear no Saara. Eles acreditam que as civilizações terrestres nada tiveram a ver com isso e que foi o trabalho de alienígenas. E o conflito nuclear não ocorreu apenas no local da Líbia moderna. Também foram encontradas pedras fundidas por temperaturas super altas no território da Península do Sinai. Ainda assim, os ufólogos não são cientistas. Então, o que dizem os verdadeiros cientistas? Eles afirmam que a razão são meteoritos. Quando atingem, são geradas temperaturas e pressões que podem transformar areia em vidro. O Dr. Farolki El-Baz e seus colegas da Universidade de Boston encontraram uma cratera com um diâmetro de 31 km na fronteira entre a Líbia e o Egito. Mas essa cratera tem dezenas de milhões de anos e o vidro líbio é muito mais novo. Além disso, a cratera está localizada a mais de 100 km do local onde o vidro foi encontrado. Outro investigador descobriu até 100 crateras cobrindo uma superfície de mais de 5.000 km do deserto do Saara. Mas, mais uma vez, este bombardeamento de meteoros ocorreu há 50 milhões de anos e não no local onde o vidro líbio foi encontrado. Portanto, o mistério desta substância ainda não foi resolvido. Vejamos o nordeste do Níger. Em 2003, o paleontólogo Paul Sereno, da Universidade de Chicago, encontrou aqui um cemitério da Idade da Pedra. Uma vez houve um paleolake de água doce chamado Gobero, com cerca de 3 km de diâmetro e 3 metros de profundidade, e costumava haver assentamentos humanos em sua volta. Os cientistas encontraram 200 sepulturas da Idade da Pedra localizadas em 2 antigas dunas, cada uma com cerca de 100 metros de diâmetro. As dunas estão apenas a algumas centenas de metros de distância. Sereno já explorou 67 sepulturas. Como se verificou, os ossos de pessoas de 2 culturas antigas estão enterrados no cemitério de Gobero. Os primeiros a chegar aqui foram as tribos de pessoas fortes, caçadores e pescadores que foram atribuídos à cultura Kifian.
Eram verdadeiros gigantes, a julgar pelos esqueletos que foram encontrados. A altura das pessoas que viveram há 10 mil anos ultrapassava frequentemente os 2 metros. E os Kyphians não eram apenas gigantes, eles também tinham um grande físico. Para manter músculos poderosos, os Kyphians tinham que ter uma dieta rica em proteínas. E isto, nas condições da Idade da Pedra, tinha de significar um ritmo de vida muito intenso, com caça e pesca constante. Aparentemente, esta é a forma como o povo Kyphian viveu durante 1000 e poucos anos, mas há cerca de 8 mil anos eles desapareceram. 1000 anos mais tarde, começou outro período do Saara Verde, o último até o presente momento. Os arredores do lago eram agora habitados pelos Tenerianos. Estes já não eram gigantes de 2 metros. A sua altura era de apenas 1,5 a 1,6 metros. Eram mais fracos que os Kyphians. Um dos achados mais marcantes dos arqueólogos está ligado a esta cultura. Os cientistas encontraram os esqueletos de 3 pessoas ao mesmo tempo. Uma jovem mulher de cerca de 25 anos e 2 crianças, provavelmente os seus filhos com cerca de 5 e 8 anos, enterrados num tapete de flores. 5 mil anos mais tarde, as crianças e a mãe ainda esticam os braços uma à outra. Nada de semelhante foi jamais descoberto. Até agora não temos ideia de quem eram essas pessoas, os gigantes Kyphian e os Tenerianos. Agora vamos para um lago seco no deserto núbio, 800 quilômetros de Cairo. Em 73, uma equipe de arqueólogos que passava pela bacia do Nabta Playa passou para descansar e de repente reparou estilhaços debaixo dos pés. Fragmentos de ornamentos antigos são um excelente indicador das ricas possibilidades arqueológicas. Estudos mostram que Nabta Playa não é apenas um local neolítico, muitos megalíticos foram descobertos na área. Hoje o local está localizado no coração do deserto, mas há milhares de anos atrás o clima local era mais úmido e as pessoas viviam lá. Arqueólogos mapearam a área utilizando tecnologia GPS e confirmaram a descoberta de um círculo de pedra constituído por blocos de pedra maciça. Os investigadores acreditam que se destinava a observações astronômicas. Os pilares verticais no centro do círculo foram utilizados para ver o Sol, que está no seu zênite durante o solstício de verão. Se ligar um dos megalitos centrais com uma linha reta a 2 blocos de pedra localizados a uma distância de 1 milha, então essa linha indicaria as direções para oeste e este. Mais 2 linhas desenhadas determinariam as direções para sudeste e sudoeste. Um antigo físico da NASA, Thomas Brophy, realizou o seu próprio estudo astronômico de Nabta Playa. Ele acredita que esta estrutura indica com precisão a região do céu onde a constelação de Orion estava localizada em 6.400 a 4.940 a.C. De acordo com Brophy, as 3 pedras dentro do círculo exterior são as 3 estrelas da cintura de Orion antes do solstício de verão. Os cientistas também acreditam que o círculo de pedra descoberto em Nabta é um calendário detalhado e um mapa astrofísico. E se assim for, com a sua ajuda, é possível seguir a trajetória do movimento da Via Láctea de 26 a 26 mil anos. Mas os seres humanos nunca foram capazes de observar visualmente tal imagem. Eles só poderiam ser modelados com base em cálculos astronômicos utilizando os dados mais modernos e as mais recentes tecnologias. Como poderiam os antigos egípcios fazer isso? E, mais importante ainda, por quê? Os cientistas não conseguem responder essa pergunta. Há muito tempo que a humanidade se interroga. Estaremos nós sozinhos no universo? Haverá uma mente nas suas vastas extensões, nascida sob um sol diferente e olhando para estrelas completamente diferentes no céu noturno? No dia 18 de abril de 2018, o telescópio espacial TESS foi lançado num veículo de lançamento Falcon 9 para procurar exoplanetas, ou seja, planetas fora do sistema solar. Passaram quase 4 anos desde então. O que foi descoberto durante este período? Será que estamos mais perto de responder uma das questões mais ardentes e intrigantes da humanidade, que é a existência de vida alienígena? E será que estamos sozinhos no universo? Para procurar planetas extraterrestres, o telescópio TESS utiliza o método de trânsito, que já deu provas no projeto Kepler, do qual falaremos com mais pormenor um pouco mais tarde. TESS significa Transit Exoplanet Survey Satellite. O método de trânsito utiliza a particularidade de que se o planeta passar entre a estrela em torno da qual gira e um observador exterior, então para este observador, a luminosidade desta estrela diminui durante algum tempo. Este efeito com certeza foi observado por muitas pessoas, um eclipse solar, quando a Lua passa entre a nossa estrela e a Terra. Mas no caso da procura de exoplanetas, a tarefa torna-se milhares de vezes mais difícil, e tudo é uma questão de distância.
A Lua está a apenas 380 mil quilômetros da Terra. Portanto, para nós, bloqueia significativamente o Sol e neste momento parece um amortecedor gigante. O enfraquecimento da luminosidade do Sol é perceptível a olho nu. Mas se a distância ao amortecedor for aumentada em milhões e milhões de vezes, então o enfraquecimento da luminosidade será notado muito menos. Por exemplo, se os extraterrestres que vivem em algum lugar na região de Alpha Centauri ou Tau 7 estivessem tentando detectar a nossa Terra por este método de trânsito, então deveriam ter instrumentos capazes de detectar uma diminuição da luminosidade em 0,0008%. Tarefa difícil? Muito. Mas a humanidade já é capaz de fazer isso, e foi provado pelo telescópio Kepler lançado em 6 de março de 2009. Terminou seu trabalho em 15 de novembro de 2018, e durante estes 9 anos conseguiu descobrir mais de 1000 planetas através do método de trânsito. Mas apenas 2 deles, Kepler 438b e 442b, são de tamanho terrestre e estão na zona habitável. Ou seja, condições que devem existir perto das condições da Terra e garantirão a existência de água na fase líquida. Uma condição-chave necessária para a vida proteica. Note-se que são 9 anos de investigação e apenas 2 planetas potencialmente habitáveis. Além disso, o Kepler 438b está localizado na constelação Lyra, e isso está a 470 anos-luz de nós. Kepler 442b está localizado no mesmo local, mas a uma distância de 1120 anos-luz, muito longe. É improvável que a humanidade lá chegue, mesmo num futuro distante. E qualquer contato com uma civilização, se ela existir, é claro, num destes planetas é muito difícil. Para nos cumprimentarmos uns aos outros, seriam necessários pelo menos 9 séculos. Imagine enviar uma mensagem durante a primeira cruzada e receber uma resposta quando os satélites estão girando a Terra. A tarefa principal do telescópio TESS é procurar planetas semelhantes ao Kepler 438b e Kepler 442b, mas localizados mais perto. Se Kepler estava à procura de exoplanetas a uma distância de até 3.000 anos-luz, então TESS não procurava mais do que 200 anos-luz. Ao mesmo tempo, Kepler visava uma seção estreita do céu, estritamente definida com uma área de 105 graus quadrados, que é menos de 1/4% da área de toda a esfera celestial. Esta área abriga as 3 constelações do hemisfério norte da esfera celeste, Cygnus, Lyra e Draco. A TESS procura numa área 400 vezes maior, que é 85% de todo o céu. A pesquisa é conduzida de forma consistente em 26 setores. O telescópio é mais sensível aos exoplanetas com um período orbital inferior a 13 dias, mas é capaz de encontrar objetos com um período superior a 100 dias. Este padrão é compreensível. Quanto mais rápido o planeta gira em torno da sua estrela, mais frequentemente pestaneja e mais fácil é notar este piscar. Para esta cobertura, o telescópio TESS consiste em 4 telescópios, cada um dos quais é um refrator de ângulo largo com um campo de visão de 24 graus, equipado com uma câmera de 16,8 megapixels, para um total de 67,2 megapixels para todas as câmeras. Os investigadores esperam que a TESS descubra mais de 20.000 exoplanetas, dos quais 500 a 1.000 serão planetas terrestres e mesmo superterrestres com períodos orbitais de até 10 meses. Um tipo superterrestre é um planeta cuja massa é maior do que a massa da Terra, mas menor do que Júpiter, Saturno e Netuno. Em 20 de janeiro de 2022, astrônomos da equipe do telescópio espacial TESS resumiram os resultados provisórios dos primeiros 3 anos do seu trabalho. O número de candidatos exoplanetas encontrados subiu a 5.210, dos quais 177 já foram confirmados por dados observacionais de telescópios terrestres. Um candidato a um exoplaneta é um objeto que foi observado 2 vezes em trânsito no disco de uma estrela. Em meados de 2020, o telescópio completou seu principal programa científico, tendo digitalizado cerca de 75% da esfera celeste, após o que embarcou num programa científico alargado que incluiu os hemisférios norte e sul do céu, a região eclíptica e áreas anteriormente observadas pelo Kepler. E há algo de interessante na captura. Primeiro, sobre o primeiro planeta descoberto. No final de setembro de 2018, um grupo de astrônomos liderado por Chelsea Huang, do Massachusetts Institute of Technology, anunciou o primeiro exoplaneta descoberto. Ele encontra-se no brilhante sistema pai da Table Mountain, a cerca de 60 anos-luz da Terra. Agora sobre os exoplanetas mais interessantes encontrados.
Em julho de 2019, foi noticiado que a TESS descobriu 3 planetas perto da anã vermelha TOI 270, a 73 anos-luz da Terra, localizada na constelação Dourado, a uma pequena distância da sua estrela. Foi notado que ela tem um temperamento muito calmo, o que aumenta as hipóteses de encontrar vida nos seus planetas. Exoplaneta TOI 270b. A distância até a estrela é de cerca de 4,5 milhões de quilômetros, mais de 30 vezes mais perto do que a Terra está do Sol. A temperatura média da superfície é de 255 graus. Seu período de rotação em volta da estrela é de 3,36 dias. A massa é cerca de 1,9 vezes maior que a Terra. Tamanho 1,2 vezes o tamanho da Terra. Exoplaneta TOI 270c. A distância até a estrela é de 7,5 milhões de quilômetros. Temperatura da superfície 155 graus. O período de rotação à volta da estrela é de 5,6 dias. A massa é cerca de 6,6 vezes maior que a Terra e o tamanho 2,42 vezes o tamanho da Terra. Exoplaneta TOI 270d. A distância até a estrela é de 11 milhões de quilômetros. Temperatura da superfície 67 graus Celsius. Translação de 11,3 dias. A massa é cerca de 5,4 vezes maior que a Terra e seu tamanho 2,13 vezes. Como você pode ver, não é a melhor combinação para a emergência da vida. O planeta mais próximo da estrela é o TOI 270b. É uma super-terra. A sua massa é apenas 2 vezes maior que a da Terra, mas a temperatura na superfície não deixa qualquer hipótese de vida. O terceiro planeta mais distante, TOI 270d, tem uma temperatura elevada, mas ainda assim não fatal. Mas a massa do planeta e, consequentemente, a força da gravidade na sua superfície é 5,4 vezes maior que a da Terra. Uma pessoa lá pesaria cerca de 400 quilos. Portanto, se ali houver vida, então provavelmente são apenas criaturas unicelulares ou multicelulares, mas microscópicas. Quase imediatamente foi relatada a descoberta da estrela GJ 357, uma anã vermelha que se encontra na constelação Hydra, apenas 31 anos-luz de nós, com vários planetas. O GJ 357b, distância da estrela 5,23 milhões de quilômetros, temperatura da superfície 250 graus, período de translação 3,9 dias, massa de cerca de 1,84 vezes maior que a da Terra e o tamanho de 1,2 vezes maior. GJ 357c, distância até a estrela de 9 milhões de quilômetros, a temperatura média da superfície é de 130 graus, período de translação de 9,1 dias, sua massa é 3,4 vezes maior que a da Terra e o tamanho 1,6 vezes maior que a da Terra. GJ 357d. A distância até a estrela é de 30,5 milhões de quilômetros, temperatura da superfície de 57 graus negativos, período de translação é de 55,7 dias, a massa é cerca de 6,1 vezes maior que a da Terra, tamanho 1,9 vezes maior. À primeira vista, dadas temperaturas tão baixas, parece que o GJ 357d é desabitado. Mas os cientistas não perdem a esperança. Eles acreditam que se houver uma camada densa de atmosfera em torno do planeta, cuja presença deveria ser estabelecida no decurso de futuras pesquisas, deverá permanecer calor suficiente para aquecer o planeta e ter água líquida na superfície. E a descoberta mais interessante no momento foi anunciada no dia 7 de janeiro de 2020 pelo serviço de imprensa do Centro de Voo Espacial Goddard da NASA. A estrela anã vermelha TOI 700, na constelação Dourado, a 101 anos-luz de nós, tem 3 exoplanetas descobertos. TOI 700b, distância dele até a estrela de 9,5 milhões de quilômetros, temperatura da superfície 150 graus, período de translação de 10 dias e sua massa 1,1 vez maior que a da Terra e seu tamanho 1,04 vezes o tamanho da Terra. TOI 700c, a distância até a estrela de 13,8 milhões de quilômetros, temperatura da superfície de 75 graus, o período de translação de 16 dias, sua massa é cerca de 8 vezes maior que a da Terra e seu tamanho 2,64 vezes. Este planeta, com sua temperatura de 75 graus, poderia ser considerado habitável, mas a gravidade é 8 vezes maior que a da Terra e não deixa qualquer hipótese. De maior interesse é o terceiro planeta, TOI 700d. Note que a Terra é também o terceiro planeta do Sol. Os parâmetros descobertos para este exoplaneta são os seguintes: distância até a estrela, 24,4 milhões de quilômetros, temperatura da superfície, 13 graus negativos, translação de 37,4 dias, a massa de 1,57 vezes maior que a da Terra e o tamanho 1,22 vezes. A temperatura é desconfortável, mas da presença de uma atmosfera densa, como dissemos, há uma hipótese de que o calor suficiente permaneça ali para a vida.
Além disso, ao longo de 11 meses de observações, os astrônomos não registraram um único clarão perigoso para todos os seres vivos na superfície desta estrela, o que é típico para outras estrelas em que foram encontradas mundos semelhantes. Isto aumenta grandemente a probabilidade de vida na superfície. Como cientistas sugerem, devido ao seu clima e condições de superfície, TOI 700D assemelha-se mais ao início de Marte do que a Terra. A sua atmosfera, tal como demonstrado por uma análise preliminar do espectro, deve consistir quase inteiramente em dióxido de carbono e a superfície dela recebe 86% da energia que o nosso planeta recebe. O principal obstáculo à existência de vida lá, segundo a NASA, pode ser que o planeta olhe sempre para o mesmo lado com a estrela. Isso pode aumentar drasticamente a temperatura do seu lado iluminado, bem como afetar imprevisivelmente a natureza do movimento dos ventos da atmosfera. Mas vamos ser otimistas. Talvez apenas na fronteira, entre as áreas onde reina a escuridão o tempo todo e onde o dia floresce constantemente, a vida poderia existir. E a sua evolução já começou, de modo que, dentro de centenas de milhões de anos, a inteligência aparecerá ali. Em qualquer caso, já se vê claramente que os planetas com condições de vida também existem fora do sistema solar, e com certeza existem muitos deles. Mas por enquanto a questão de estarmos ou não sozinhos no universo ainda está em aberto. Mas talvez seja para o melhor? Afinal de contas, a probabilidade do cenário descrito por H.G. Wells no romance Guerra dos Mundos ainda existe.